Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 40, tem por título A filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E, indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, que havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum deles pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou a orla de sua veste e logo estancou o seu fluxo de sangue. Aleluia. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe e diante de todo o povo a causa e por que ele havia tocado e como logo sarara. Ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou em um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e será salva. E, entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando neste momento. Pai querido, Deus de amor, soberano Senhor e eterno Deus, estamos diante da Tua presença e clamamos o Teu precioso nome, o Teu maravilhoso nome. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Jeová Jireh. Ó Deus, o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é aquele que traz esperança, Senhor Deus, às nossas vidas. Obrigado, Deus Santíssimo, pela oportunidade de estarmos refletindo na Tua palavra, sem a qual nós não seríamos nada e nem ninguém. Tenha de misericórdia de cada um de nós e nos permita sermos alimentados aqui esta noite, desfrutarmos da Tua presença e crescermos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando olhamos para esse texto, é um texto bastante conhecido, é um texto muito emblemático que traz consigo uma reflexão muito profunda sobre a capacidade do Jesus homem e também Deus de operar na vida das pessoas. E se essa mensagem aqui pudesse ter um tema, provavelmente o tema dessa mensagem seria: Jesus, a fonte de esperança. Jesus, a origem de toda a esperança. Quando nós nos convertemos a Cristo e passamos a vivenciar os nossos dias como servos e servas do Senhor Jesus, acontece uma transformação na nossa vida e a partir daí nós passamos a ser constituídos de fé, amor e esperança, que é o que dentro da teologia eles chamam de virtudes teologais. Então nós passamos a vivenciar e experimentar uma fé, porque o justo viverá pela fé. Nós passamos a praticar o amor, porque, como João vai dizer, aqueles que são filhos de Deus vivem em amor e amam o seu próximo. E também nós passamos a experimentar
a esperança que não traz confusão, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Claro que nós falamos aqui também da esperança vindoura, da esperança futura de nós entrarmos para a eternidade com o nosso Senhor, mas também falamos da esperança pontual, da esperança diária, de termos os nossos problemas solucionados, de termos as nossas causas atendidas, de termos as nossas causas ouvidas, de que os nossos problemas sejam solucionados. Então, sim, Jesus é a fonte de toda a esperança. A esperança do cristão, ela tem que centrar-se em Cristo, independente da magnitude do problema. Ela precisa apontar para Cristo. Há quem diga que nós não devemos dizer que nós temos um grande problema, mas na verdade nós devemos dizer ao problema que nós temos um grande Deus, porque nós esperamos. A palavra diz que a esperança não traz confusão. A palavra esperança, ela está intimamente relacionada com o termo confiança. E conforme Hebreus vai dizer, eu espero sem ver, que está relacionada à fé. Então, essa confiança no Senhor representa a nossa esperança. Eu confio, eu espero. Olha, eu estou vivendo um problema, mas eu sei que o Senhor vai intervir. Nós falamos nos nossos corações. E não podemos perder essa expectativa, nós não podemos perder essa esperança, essa confiança de vista. Jesus é a fonte de toda a esperança, porque quando nós deixamos de ter esperança na intervenção do Senhor, isso significa que a nossa fé está começando a esmorecer. E um cristão que começa a perder a fé é muito perigoso. Não podemos jamais perder a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso único autor da fé, da nossa salvação, da nossa comunhão com Deus, aquele que nos liga ao Senhor. Não podemos jamais perder a expectativa de desfrutarmos do seu poder nas nossas vidas. Quando olhamos para esse texto, a partir do versículo de número 40, nós vamos ver uma coisa muito importante. Um homem, conhecido como um príncipe da sinagoga, como principal, como algumas versões vão dizer, como algumas versões vão trazer, como uma autoridade das sinagogas. Ele era o responsável por toda a dinâmica das celebrações, por todas as dinâmicas dos cultos nas sinagogas, quem iria falar, quem iria fazer as orações, quem iria fazer as leituras, quem iria abrir ou fechar as sinagogas. Ele provavelmente era responsável por todas essas dinâmicas. E provavelmente devia ser da alta sociedade, de uma classe social um pouco mais alta. Mas o que me chama a atenção, e neste ponto da história, nesse ponto do evangelho, aqui Jesus já estava em guerra declarada contra os fariseus e os saduceus e os doutores da lei. Muito na verdade, embora eles tenham declarado guerra contra Jesus, e ali buscavam a toda forma, buscar ocasiões para colocar Jesus em contradição, mas este homem, ele não olha para a sua posição. Esse homem, ele não olha para o seu status. Ele não olha para nada daquilo que ele pensava ser. Ele simplesmente ouviu falar de Jesus e foi até o encontro do Senhor. Sabe por quê? Porque ele tinha uma única filha, que tinha a idade de 12 anos, e agora ela estava enferma, prestes a morrer. Vou repetir. Ele tinha uma única filha, e essa única filha estava prestes a morrer. E quando ele chega diante de Jesus, mesmo com todo o seu status, mesmo com todo o respeito que ele tinha diante dos judeus, mesmo com toda a sua pompa, mesmo com toda a sua autoridade, a palavra de Deus chega e mostra que ele se prostra diante de Jesus. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: olha, eu reconheço que você é o Senhor. Eu reconheço que você tem autoridade. Eu reconheço que você é o Filho de Deus.
por favor, venha comigo, porque minha filha está gravemente doente. Eu tenho certeza que você pode curá-la. E Jesus, quando nós olhamos para os outros evangelhos, principalmente lá Marcos e Mateus, ele traz uma informação bastante interessante, que diz assim: Jesus, eu vou, já vou. E ele logo parte atrás de Jairo. Só que acontece uma coisa no meio do caminho. Uma mulher que há 12 anos enfrentava uma hemorragia profunda, uma hemorragia intensa, e que impedia ela de ter uma vida adequadamente social, minimamente decente. A Bíblia diz que ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos durante 12 anos. E aqueles médicos não conseguiram estancar esse sangramento, essa hemorragia que ela teve durante 12 anos. Mas assim como aconteceu com Jairo, a palavra de Deus vai dizer que um dia ela também ouviu falar de Jesus. Antônio, como isso aconteceu? Não sei. Eu sei que chegou ao ouvido dela porque alguém falou, e aqui vale para nós esse importante aprendizado que nós precisamos, ainda que sem palavras, mostrar que nós cremos e nós temos a esperança em Cristo. E provavelmente quem levou até ela este conhecimento de Jesus tinha tanta esperança, tinha tanta fé, que ela se sentiu influenciada e também quis ir até o encontro de Jesus, porque ela sabia que Jesus também poderia fazer algo por ela. Ela começou a ter esperança. Ela tinha depositado a sua esperança nos médicos e não conseguiu. Ela depositou a sua esperança em tantas outras coisas e não conseguiu. E aqui muitos, talvez, inclusive eu, nós precisamos entender dessa forma, que talvez no lugar dela nós teríamos perdido a esperança há muito tempo. Ela encontra uma luz no fim do túnel, ouvindo falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, olha, se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu tenho certeza que eu serei curada. Provavelmente no seu pensamento, imaginando, da forma como me falaram, certamente eu vou conseguir. Eu irei conseguir, eu serei curada, eu serei livrada desse mal que me deixa impura. Porque conforme os Levíticos, lá capítulo 15, a partir do versículo 19, nós vamos ver que a lei dizia que a mulher, no seu sangramento, ela se tornava impura durante aqueles 7 dias. E quem tocasse nela se tornava impuro também. Isso era a lei dos judeus que dizia. Então agora imagina uma mulher durante 12 anos. Imagina a autoestima daquela mulher. Imagina como ela se sentia, talvez com um sentimento de inferioridade, talvez desprezada. Nós não sabemos se ela vivia distante dos seus familiares ou não, nós não sabemos. O fato é que ela estava distante e resolveu vir até Jesus. E olha que coisa interessante. A filha de Jairo, nós não esquecemos da filha de Jairo. Ela tinha aproximadamente 12 anos. E aquela mulher estava há 12 anos enfrentando uma enfermidade. Eu quero chamar a sua atenção neste momento para uma verdade muito importante. Olhemos para Jairo. Há 12 anos, ele desfrutava da felicidade de ter uma filha, dos momentos de brincadeiras, de alegria, de satisfação, da descontração, do amor, do carinho, do afeto. E agora, neste momento, ele estava enfrentando uma aflição. E aquela mulher, há 12 anos, ela enfrentava a humilhação, ela enfrentava os problemas, ela enfrentava as dificuldades, ela enfrentava toda a rejeição da sociedade. E olha o que eles vêm ter em comum. Não importa se você está há 12 anos enfrentando um problema, ou há 12 anos vivendo uma vida de alegrias e agora começou a enfrentar um problema, Jesus é a esperança para todos esses problemas. Seja 12 anos ou um dia,
Não importa a situação que você está enfrentando, Jesus continua sendo a nossa fonte de esperança. Aleluia. Só que a vida apresenta alguns desafios, e quando falamos da nossa vida espiritual, falamos aqui na quinta-feira das batalhas espirituais as quais nós enfrentamos. E aqui nós vamos ver Jairo e aquela mulher enfrentando circunstâncias difíceis para chegar até Jesus, a fonte da sua esperança. As mulheres sabem muito bem disso, que quando elas começam a perder sangue, normalmente o seu organismo fica enfraquecido. E durante esses 7 dias que temos nos dias de hoje, dentro da normalidade, as mulheres já se sentem enfraquecidas. Todo o seu organismo reage de maneira totalmente adversa. Agora imagine uma mulher há 12 anos perdendo sangue. O quão fraca estava aquela mulher fisicamente falando. E não bastasse isso, ela se depara com uma grande multidão que a separava de Jesus. Mas ela não deixou que isso ofuscasse a sua esperança e a sua expectativa de poder tocar apenas na orla da sua veste. E ela vai por entre a multidão e toca. Porque ela não deixou a esperança no seu coração morrer. Só que quando essa mulher surge no meio de toda aquela multidão, e ali Jesus, ele realmente queria dar para as pessoas que estavam em volta um excelente testemunho da fé que devemos ter nele, ela para a caminhada de Jesus, porque Jesus, ele tinha um destino. Para onde que ele estava indo? Para a casa de Jairo. E quando ele para, nós não sabemos o tempo que isso durou. Agora vamos imaginar aí que tenha sido 15, 20 minutos. Quando eu e você estamos num determinado compromisso, num determinado propósito, às vezes quando nós paramos 1 minuto, a gente já começa a ficar aflito. Nós já começamos a ficar angustiados porque o tempo está passando e nós estamos perdendo tempo. Eu fico imaginando Jairo. Ele olha para toda aquela situação, ele fala: não, eu fico feliz porque essa mulher, ela foi curada, mas a minha filha, talvez dentro de si ele começasse a pensar dessa forma, e Jesus começa a perceber que ele estava começando a perder a esperança. E não bastasse, chega uma pessoa e fala: olha, não perturba mais o mestre não, porque a tua filha já morreu. Eu fico imaginando que pancada Jairo deve ter recebido naquele dia. Deve ter sido uma dor tão profunda, e ainda pelo fato de que ele estava com a solução a caminho. Porque quando ele ouve falar de Jesus, provavelmente ele ouviu falar que Jesus curava gente vivo. Talvez ele ainda não tinha tido a percepção de que Jesus poderia restaurar a vida de alguém que tinha morrido. E Jesus, percebendo que Jairo estava começando a esmorecer na sua fé e perder a sua esperança, ele fala uma coisa muito profunda. Ele olha para Jairo e fala assim: olha, na altura do versículo 50, ele diz assim: não temas, crê somente e será salvo. E ali ele restaura a confiança, a fé, a expectativa e a esperança de Jairo. Jesus, ele faz isso nas nossas vidas, ele renova as nossas forças. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Mas nós precisamos entender que essa alegria que vem, ela não vem de maneira automática ou aleatória, não. Ela só virá quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Aí sim, o choro vai durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Porque se nós não voltarmos a nossa atenção para Cristo, para Deus, que está de braços estendidos para todos nós, nós não conseguiremos amanhecer sem lágrimas nos olhos. Será um dia após o outro, enfrentando dificuldades e tristezas. Jairo, ele foi até Jesus.
A mulher, ela foi até Jesus. E simbolicamente nós precisamos entender que nós precisamos e devemos continuar buscando a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim, que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não perdermos o alvo, que é Cristo. Combatendo o bom combate, guardando a nossa fé, acabando a carreira. Oh, aleluias! Não podemos perder a Jesus de vista. Não podemos perder a Jesus de vista. Não perca Jesus de vista, meus irmãos e minhas irmãs. Não perca. Não perca. Eu fico imaginando, Jairo, mas ela morreu? Será? E eles partem em direção à casa de Jairo, e quando chegam até a casa de Jairo, e era costume dentre os hebreus, eles contratavam os pranteadores profissionais, as pessoas para chorar no velório, já tinham contratado as pessoas para poder estar chorando ali no velório, e estava toda aquela tristeza, todo aquele ambiente pesado, e não para menos, porque uma pessoa tinha morrido. E Jairo chega, Jesus chega, e Jesus, ele começa a acalmar as pessoas. Ele vai dizer, olha, versículo 52, não choreis, não está morta, mas apenas dorme. E as pessoas que estavam ali, elas começaram a rir de Jesus, elas começaram a rir de Jairo, porque a menina estava morta. O que seria possível de se fazer, já que ela tinha morrido? Talvez isso que aconteça nas nossas vidas. Muitas pessoas não entendem o nosso propósito com Cristo, a nossa fé em Cristo, não entendem a confiança que depositamos em Cristo, porque lhes falta a fé, lhes falta a esperança, lhes falta o amor. Lembram-se das 3 virtudes teologais? Ainda não tiveram a sua natureza transformada, e por isso, para eles é tão difícil compreender. O que nos cabe é não deixar que essa má influência venha afetar a nossa fé e impedir-nos de ter esperança. Jesus fala para todos saírem, fica apenas Tiago, Pedro e João, o pai e a mãe da menina, e Jesus toca na mão da menina, e ela ressuscita, e ele entrega para os seus pais. Mas isso tudo só foi possível porque eles não perderam a esperança. Nós falamos aqui de alguns personagens, nós falamos de Jairo, nós falamos daquela mulher, mas olhando para o texto, nós vamos ver que Jesus estava cercado por uma grande multidão. Muitos ali, talvez sinceramente, estavam realmente dispostos a ouvir o Evangelho e ter as suas vidas transformadas, mas muitos outros apenas o acompanhavam por causa das curas, da curiosidade, por causa do pão que ele multiplicava. Havia uma multidão que talvez estava sem esperança. Um belo dia, Jesus, ele olha para toda aquela multidão, lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, ele olha para elas e começa a se compadecer no seu coração. Sabe por quê? Porque ele olhou para aquelas pessoas, olhando de tristeza, porque elas pareciam como ovelhas sem pastor. E ele queria apacentá-las, ele ia cuidar delas, ele queria cuidar delas, ele queria apacentá-las, ele queria amá-las. E por isso que Jesus se compadece no seu coração. Porque conforme Mateus capítulo 4, versículo 16 vai dizer, ele veio para trazer luz a um povo que estava sentado em grandes trevas. Ou seja, buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Romanos 3, 23 vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Independente do pecado que tenha na sua vida, independente dos erros que você tenha cometido, independente das aflições que você tenha vivenciado, dos obstáculos que têm se levantado na sua vida, eu convido você, não perca a esperança em Cristo. Não deixe de olhar para Jesus.
porque Ele está de braços abertos, esperando por mim, esperando por você. Assim como Ele olhou para Pedro, Pedro, me dá a mão aqui, traz Pedro para a superfície novamente. Assim como Ele olhou para tantas outras pessoas com compaixão, com outros olhos, olhos sem olhos de julgamento. E por isso que Ele se qualifica para ser o nosso Salvador, porque Ele não faz acepção de pessoas. Então não perca a sua esperança, não perca a sua confiança no Senhor. Não deixe de caminhar, não deixe de avançar. Sim, é uma batalha diária. São momentos constantes que precisamos batalhar e vencer, batalhar e vencer, batalhar e vencer na força do Espírito. Porque a batalha é constante. Não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Falamos aqui na quinta-feira, o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E eu convido você, não perca a sua esperança. E onde está a nossa esperança? A nossa esperança está em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tudo que fugir dele não será capaz de resolver os nossos problemas. Talvez de maneira temporária consigam mascarar, mas de forma definitiva, somente em Cristo. Mas quando nós depositamos a nossa confiança e esperança nele. Então eu não sei quais as dificuldades você está enfrentando. Tome uma decisão. Viva para Cristo. Viva para Cristo. Peça a Ele para tratar aquilo que precisa ser tratado. Peça a Ele para cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Peça a Ele para transformar o que precisa ser transformado. Mas não perca tempo. Não perca a oportunidade de viver para o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, meus irmãos e minhas irmãs. E que nós possamos ter a esperança de que Jesus estará sempre vindo ao nosso encontro para nos restaurar a nossa vida espiritual, ou permitindo que nós fôssemos ao encontro dele para restaurar a nossa saúde espiritual. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.